Oi, som. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Amém. Vamos dividir nas classes. Uma alegria ver aqui o Bruno, né? E o Isaac hoje, né? Tocando violão aqui, o Bruno abrindo a IBD. Que alegria, né? Foi uma bênção. Uma alegria grande. Irmãos, nós estamos vendo esse módulo de aconselhamento bíblico, né? Na semana passada a gente viu alguns passos, foi uma aula mais prática mesmo ali para a gente aconselhar alguém, né? Então, quais os passos a gente pode seguir para que a gente tenha um aconselhamento bíblico eficaz? E a gente viu também que o aconselhamento bíblico, ele não trata apenas, irmãos, de comportamento. Por exemplo, essa semana eu conversei com um psicólogo. E aí uma das coisas que ele me falou é que a psicologia, essencialmente, ela vai no comportamento. Essencialmente. Então, nesse aspecto do comportamento, eles vão tentando entender qual o porquê desse comportamento. Então, de um modo bem geral, é claro, eu não sou especialista, mas assim, a ideia é mudar o comportamento, mudar a forma que a pessoa age, a forma que ela pensa, enfim. A palavra de Deus, ela vai além, né? Porque o comportamento ele é apenas um reflexo de algo mais profundo. A gente viu na aula passada, né? Então, o que o aconselhamento busca, né, à luz da palavra, é mudar o coração. Então, qual é a raiz ali que está no meu coração, né, que leva aquele comportamento? Às vezes o comportamento ele não tem uma relação, digamos assim, lógica com o que de fato está no meu coração. Às vezes é um comportamento diferente do que se esperava em relação àquilo que há no meu coração. Então, nessa aula, a nossa ideia é aplicar os princípios, né, esses princípios do aconselhamento bíblico, a uma área muito comum na nossa vida, né, na vida cristã de todos nós, que é o descontrole financeiro. Então, eu coloquei aqui, não tenho controle com finanças, o que fazer? Às vezes, a pessoa pode ter controle, mas a gente pode melhorar ainda mais, né? Então, vamos lá. Eu já falei a questão aqui do aconselhamento. Então, o objetivo é esse. A gente vive numa sociedade, irmãos, ali eu coloquei, né, 3 coisas que são muito claras para nós no meio que a gente vive. O consumismo, né, que é muito forte. Há um apelo de todas as maneiras, principalmente hoje com a internet, né? Você vai assistir um vídeo no YouTube, a primeira coisa que vem é uma propaganda para você comprar alguma coisa, né? Ou para você adquirir um serviço, e por aí vai. E a impulsividade, ou seja, há todo um mecanismo que leva a pessoa a fazer as coisas por impulso. Então, por exemplo, a gente entra no shopping. O shopping ele é todo construído para que você compre, para que você consuma. Já parou para observar? Por exemplo, você fica lá horas e você nem vê o tempo passar. Está o tempo todo clarinho, né? Você não percebe se ficou de noite ou não. Tem, às vezes, uma música calma, e aquilo te faz relaxar e você fica tranquilo. Mas tudo isso, por trás de tudo isso, existe esse mecanismo, é uma intenção ali, né? Para que a gente fique ali, para que a gente compre e tudo mais. A forma como as coisas são apresentadas para nós, né, seja numa propaganda na internet ou na televisão, a gente percebe que há esse incentivo à impulsividade. Então, olha, por exemplo, existe um gatilho que é usado na hora de vender, que é o gatilho da escassez. Então, tem que deixar claro para nós que tem que comprar. Ou porque vai acabar, ou porque você vai perder a oportunidade. Já observou que é assim, né? Funciona assim, faz parte, é o jogo, né? E a satisfação imediata é outro ponto também que a gente vê muito claro. Então, assim, é muito difícil para nós, eu falo de um modo geral, né, para o ser humano, adiar a satisfação. É ou não é difícil? É muito difícil. Então, por exemplo, eu vou deixar de gastar agora R$100 para que daqui a um ano eu tenha 100 e pouquinho lá. Eu tenho aquele dinheiro e mais um pouco. Ou então, jogando numa questão maior, vou deixar de gastar esses R$1.000 para que daqui a tantos anos eu tenha R$3.000, por exemplo. E eu possa, além de fazer o que esses R$1.000
me proporciona hoje, eu posso fazer algo muito maior, uma viagem, realizar um sonho, comprar um bem, por aí vai. Então, isso influencia, irmãos, a nossa forma de lidar com o dinheiro. Isso é muito assim, é bem sutil mesmo. É a forma como a gente vive. Então, por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa que dizia assim, todo ano eu troco de carro. Tudo bem, era uma pessoa que tinha muita grana e tudo mais. Mas assim, faz sentido todo ano você trocar de carro? Assim, uma questão lógica agora. E eram carros sempre zero. Então é pior ainda, porque se o carro está novo, né? O carro de 1 ano de uso, né? Não usava muito, era casa ali, andava poucas distâncias pequenas, né? Mas a pessoa tinha, isso era um princípio dela. Não, eu não fico com o carro, começou a ficar assim, eu já passo para frente, acabou. Né? Então, quer dizer, ele tem ali para ele é um princípio. Mas só que esse princípio, ele acaba drenando boa parte dos recursos financeiros só para aquela questão do carro. Né? Então, aí tem gente, por exemplo, não, eu só visto tal tipo de marca de roupa, por exemplo. Eu não uso outra roupa que não tenha marca. Um exemplo, né? E aí a questão é, essa roupa, ela que vai custar às vezes 3 vezes mais, ou 4 vezes, por aí vai, ela realmente tem tanta diferença, que assim, prática, real, para você, porque isso está drenando. Então, assim, e são só exemplos bem simples, né, para mostrar que esse é o contexto que a gente vive. Né? Existe toda essa estrutura. Então, aqui, irmãos, eu botei um texto que pode ser um texto bem básico para nós aqui, Paulo orientando Timóteo, né, um jovem, ele diz assim, portanto, se temos alimento e roupa, ou em outras versões, né, se tem o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então, assim, aqui, irmãos, é o que a gente chama, né, de contentamento, aquela sensação de tranquilidade, de gratidão, sabe, com o que a gente tem. Então, por exemplo, uma vez eu vi um amigo meu comendo uma tapioca. E tapioca a gente come, né? Mas assim, ele comia com tanta alegria, com tanta satisfação, que me deu até vontade. Eu falei, poxa, eu queria também. Porque assim, aquela alegria, poxa, olha que lanche maravilhoso e tal. E assim, eu como normal ali para mim, comeu, acabou, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Mas ele parou aquele momento ali comendo. Então assim, e aquilo me marcou. Uma coisa bem simples, mas que eu falei, poxa, eu podia também ser assim, né? Vou comer esse almoço aqui. Poxa, que bom esse almoço. Poxa, que coisa maravilhosa. E isso aí serve para tudo, né? Uma vez eu entrei num trabalho novo, aí a gente foi fazer uma ambientação no lugar e tal, e aí a menina que foi orientando a gente falou assim, olha, que é maravilhoso e tudo mais, e foi falando de todos os benefícios. E aí ela falou assim, mas daqui a um pouco tempo, todo mundo vocês já vão estar cansado, reclamando e achando que precisa de uma coisa melhor. E ela falou assim, sem brincar, falou sério mesmo, assim. Aí aquilo ficou também na minha cabeça depois. E, de fato, eu vi várias pessoas reclamando ao longo dos anos depois, né, que a gente ficou ali. Então, assim, isso é muito sutil, né? A gente tende a ficar descontente. Né? Isso, irmãos, eu falo porque é experiência minha mesmo, eu vejo na minha vida. Você, às vezes, sonha com uma coisa, quando você conquista aquela coisa, daqui a pouco tempo você já está, sabe, angustiado, porque você precisa de outra, porque você viu outra na televisão, porque você viu um amigo que tem outra e por aí vai. E sempre vai ter alguém mais rico que o outro. Eu fico imaginando assim, esse círculo de gente rica, né? Como é que deve ser interessante? Porque a galera está num nível, todo mundo está num nível muito alto, assim, né? E aí como que é a disputa? Aí são coisas que eu fico tentando imaginar o nível de futilidade que tem que chegar para você conseguir agora mostrar. Né? Então, por exemplo, é um relógio que custa, sei lá, 100 mil reais. É um carro que, ao invés de custar 500, custa 700. Né? E é uma roupa, é uma viagem. E isso, irmãos, é uma coisa que é incentivado nas pessoas. Esse descontentamento. E esse texto vem para nós, né, nesse sentido. Então, o problema financeiro, muitas vezes, não está apenas na falta de recurso, que pode ser sim. Né? Pode ser, tem casos que a despesa, de fato, é muito alta e precisa de incrementar a renda. Então, isso é real. Né? Mas, muitas vezes, essa questão do descontrole é uma questão mais profunda, e eu coloquei ali.
Muitas vezes é espiritual, ou seja, insatisfação, né, que é o oposto desse texto aí que a gente leu, né? Ansiedade, consumismo. Então, tem gente que não se contenta a viver com o que ela tem. Uma vez, por exemplo, uma irmã de um amigo meu, ele já me falava sobre ela, o marido dela, o estilo de vida que eles levavam. E aí, tudo era do melhor e não sei o quê, só que eles não tinham uma renda que, sabe, que cobrisse tudo isso. Mas eles estavam acostumados a passar essa imagem. E aí, uma vez, isso foi indo e tudo mais, uma vez eles chegaram ao ponto de pegar um empréstimo para ir para a Disney. Pegou um empréstimo bancário para torrar uma viagem. E aí não precisa dizer o que aconteceu depois. Isso aí eles viram uma bola de neve, eu não sei se o casamento terminou, não lembro direito, mas foi um caos. Mas por que isso, irmãos? Consumismo. Sabe? Consumismo. Se a pessoa ela deveria fazer outro tipo de viagem, por exemplo, não tem problema nenhum, né? Vai se divertir de outra forma, dentro da sua tranquilidade, da sua realidade, né? E também ali a falta de domínio próprio. Parece algo bobo, mas, por exemplo, a pessoa entrou numa loja e ela não consegue deixar de comprar, isso pode ser uma questão do coração, irmãos. Por quê? Porque você pode simplesmente falar, não, eu vou pensar mais um pouco, eu vou para casa, sabe? Eu vou ver se eu realmente preciso, eu vou conversar com a minha família, enfim. Né? Uma vez eu também estava acho que os irmãos já passaram por isso, Caldas Novas, em alguns lugares tem isso, o pessoal te aborda oferecendo aquelas cotas. Já passaram por isso? Alguém já passou? E aí eu estava lá e eles jogam uma isca, né? E aí jogaram, qual foi a isca para mim que me pegou? A picanha, à noite, né? Tinha um jantar, era uma picanha. Eu falei, poxa, não é todo dia que eu como uma picanha, né? E aí eu estava com a Blenda, a gente estava novinho de casado, assim. Aí eu falei, amor, eu acho que vale a pena a gente encarar essa meia horinha de papo e depois pegar uma janta, né, de graça. Tudo bem. Só que eles têm uma técnica, um treinamento que é uma coisa absurda. E aí começaram ali, te envolve, te mostra tantos benefícios, você fala, meu Deus, achei a sorte grande, né? E aí eu lembro de um cara, de um educador financeiro que eu acompanho há muitos anos, ele falou assim, olha, tudo que te oferecem não é bom, porque se fosse bom, não te ofereceriam. E aí eu fiquei com esse negócio, né, na minha cabeça. Por que está te oferecendo? Se fosse bom, ninguém nem falava nada, né? Ficava quietinho ali, né? Por exemplo, por que o cara chegou e agora ele descobriu a fonte da riqueza e agora ele está expondo isso para todo mundo? Cara, isso é meio incoerente, não é? Ou ele já está, sei lá, trilionário e para ele, né? Ou então ele está tentando te vender um sonho, né? E aí eles têm aquele esquema, aquela forma, um treinamento extraordinário para poder te amarrar. E eu lembro que eu estava lá e o meu livramento ali, que Deus usou meu pai. Você vê, eu sempre tive essa coisa, dessa malandragem, desde pequeno percebendo essas coisas, esses golpes, né? Eu lembro muito na época de pirâmide financeira, então eu vi várias dessas aí. Inclusive, eu perdi dinheiro em uma delas e vários amigos meus entraram em várias outras e perderam muito. Então, até minha família e tudo mais. Então, eu já estava ligado nessas coisas. Só que, nesse dia eu estava ali e os caras conseguiram envolver a gente. E estava lá, eu não conseguia sair, e a picanha lá, né, e eu só pensando, e já tinha umas 2 horas. Aí, o que aconteceu? Deus usou meu pai, aqui em Brasília, me ligou, aí começou a me ligar. Aí eu falei, cara, deve ser alguma coisa, né, séria, porque ele está ligando. Aí eu falei, amigo, deixa eu só sair aqui para atender meu pai. Quando eu atendi, aí meu pai falou assim, Johnny, onde é que você está? Eu falei, eu estou aqui assim, sai daí agora. Sai daí agora, vira as costas e vai embora, não fala nada. Aí eu peguei e falei com o cara, falei, cara, ó, meu pai me ligou, eu sou muito ligado à minha família, né? E assim, a gente não gosta de fazer nada quando os outros não concordam. Fiz aquele esquema e saí fora. E aí um amigo meu fez o negócio, assinou o contrato, pagou a primeira, e aí quando chegou em Brasília que caiu a ficha e se arrependeu. Aí teve que rescindir o contrato. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? É só um exemplo, né? Como que a coisa é bem articulada, sabe? Para te fazer gastar, te fazer comprar por impulso, sabe?
Você merece, né? O tempo todo senta nas lojas, você merece o melhor, não sei o que do melhor, você é um não sei o que, e aquilo vai, realmente, eu mereço mesmo, né? Eu mereço. E o banco também, os bancos fazem isso de uma forma extraordinária, né? Então, o que a gente pode fazer hoje? Eu gostaria que a gente, antes da gente ir para os princípios, né, que a gente vai estudar, eu coloquei aqui uma situação para a gente pensar. Se a gente fosse aconselhar alguém nessa situação de descontrole financeiro. O caso é o seguinte: Carlos é membro da igreja há alguns anos. Ele trabalha, recebe um salário razoável, mas constantemente enfrenta dificuldades financeiras. Todo mês ele diz que vai se organizar melhor, mas acaba gastando mais do que deveria. Compra por impulso, parcela produtos que não são necessários e frequentemente usa o cartão de crédito sem planejamento. Consequências que ele tem. Primeiro, vive endividado, fica ansioso, tem conflitos em casa, sente culpa diante de Deus, né? E aí, recentemente, Carlos procurou um irmão da igreja, pode ser eu e você aqui, né, na situação. Eu não sei o que acontece comigo. Eu sei que estou errado, mas não consigo me controlar. Quando vejo, já gastei. Depois fico angustiado e preocupado. Parece que nunca saio desse ciclo. Então, irmãos, esse irmão quer ajuda, né? E como fazer isso? Como a gente pode ajudar de maneira bíblica, sábia e prática? E aí eu coloquei aqui as perguntas, para a gente pensar. Então, tá lá, ele ganha um salário legal, razoável, porém vive com dificuldades financeiras sempre, sempre, sempre. Eu gostaria que a gente se reunisse aí, 2, 3 pessoas, como a gente sempre faz, e pensando nessas perguntas. Qual o principal problema de Carlos? É financeiro ou espiritual e por quê? Vamos pensar. Que pecados ou atitudes do coração podem estar envolvidos nessa situação? E como a Bíblia orienta alguém que vive sem controle financeiro? Então, uns 10 minutinhos a gente conversar.
Alguém queria falar? Compartilhar? Rapidinho. Esse assunto é bom. Todo mundo tem uma história para contar, né? O meu amigo ali de Alphaville, quer falar? Se quiser, faz só a mão assim, senão a gente continua, depois a gente pode conversar. Pode ser? Alguém quer falar? Pode ir? Então vamos. Irmãos, olha, eu sei que vocês deram aula aí, né? Eu sempre fui ali nos 3 grupos, todo mundo altíssimo nível. O que eu botei aqui? E vocês conseguiram identificar bem, né, as questões. Eu coloquei aqui, não é apenas um problema financeiro. Em que sentido, irmãos? A gente tem que entender assim, sempre há algo no nosso coração, seja para o bem ou para o mal, né? Então Jesus, por exemplo, ele falou, as coisas vêm do coração. Então o comportamento ele é só um reflexo, né? O pastor já usou um exemplo aqui também de você apertar uma pasta, né, de dente e sair a pasta ali. Ou se tiver outra coisa dentro, vai ser aquela coisa. Então o sentido é que, por exemplo, a questão do consumismo que a gente estava falando, é uma falta de domínio próprio. Percebe que é? Porque eu posso olhar aquela coisa, eu posso realmente achar muito legal aquilo ali, muito bom, só que eu paro e falo, não, mas eu vou pensar mais um pouco. Né? Eu vou pensar mais um pouco. Seja uma roupa, irmãos, não é só coisa grande, não. É coisa pequena também. Né? E aí, tem uma questão aqui, domínio próprio, eu coloquei também desejo desordenado. Né? Desejo desordenado. Insatisfação, aquela falta do contentamento que a gente leu ali em 1 Timóteo. Né? Então, assim, é como se eu não estou contente, na verdade, com o que eu tenho. Por mais que seja uma coisa boa, que ainda vai durar muito, sabe? E por aí vai. Há sempre um apelo para você trocar as coisas, para você mudar. Aí você olha os móveis tão bons, mas assim, poxa, tem uma coisa nova no mercado. Poxa, tão bonito, tão legal, moderno. E isso entra num ciclo que não tem fim. É um buraco sem fundo mesmo. E também tem a questão da ansiedade, irmãos. Então, eu posso descontar a ansiedade em comida, em compras, em viagem, enfim, coisas que gastam dinheiro. Às vezes eu estou ali, mas na verdade eu estou ansioso. Eu estou fazendo aquilo, eu estou comprando, e quando eu vejo, eu já estou envolvido numa bola de neve. Uma coisa também que eu queria pontuar antes da gente ir para os princípios, rapidinho, é que tem casos, como eu falei no início, que de fato a renda não é suficiente. E aí a pessoa ela tem que pensar o seguinte, eu tenho que ou aumentar a minha renda, e aí eu vou ver quais as formas que eu tenho dentro daquilo que eu já trabalho, ou eu posso fazer algo a mais, uma renda extra, por exemplo. Há situações que, de fato, eu tenho que incrementar, porque vem família, vem situações diversas, doença, sabe? E aí isso vai implicar um esforço maior de fazer algum tipo de trabalho por fora. Né? Então, aí cada um vai ter que analisar, né? Cada um de nós. O ponto aqui para nós, o princípio é, eu tenho que aplicar a Bíblia também nessa área. E aí a gente vai falar os princípios aqui. Eu tenho que entender que eu posso estar sendo movido pela ansiedade, eu tenho que entender que eu posso estar sendo movido pelo consumismo, pela insatisfação crônica. Né? Eu posso estar sendo envolvido, eu conversei com os irmãos ali, que também caiu, igual eu lá, né, no negócio das cotas e tal. Então, assim, eu tenho que reconhecer que eu estou sendo, às vezes, manipulado. Eu tenho que ter essa consciência. Olha, eu estou sendo manipulado. Ah, mas eu entrei no negócio, deu errado. Ok, faz parte. Agora, bola para frente. É melhor perder, mas segue em frente. Eu contei a minha experiência ali. Na época, eu perdi R$600. Se fosse hoje, sei lá, uns 1.000 e pouco, né? Aí o pessoal se reuniu para poder ver um advogado para reaver o dinheiro. Aí eu até fui atrás, depois eu pensei, quer saber? Eu vou deixar esses R$600 para sempre lembrar da minha burrice. Eu deixei como se fosse uma punição para mim. Então eu perdi aquele dinheiro, toda vez eu lembrava. Quando aparecia uma oportunidade, aí, opa, eu não sou uma pessoa esperta.
eu preciso baixar minha bola, né? Esses caras são muito mais espertos que eu, né? Então é isso. Sempre vai ter uma pirâmide, irmão. Sempre vai ter um banco master. Sempre. Eu lembro que na época do Banco Master, aí surgiram outros banquinhos, né? Por exemplo, o Will Bank apareceu aí, cartão fácil, você ia lá, pegava, assim, não tinha aprovação de nada, quebrou tudo. CDB de não sei quanto. Os bancos estavam oferecendo, por exemplo, 100% do CDI, tinha o cara oferecendo 140, 150, 160. Como assim? Da onde está vindo esse dinheiro? Mas a pessoa vai por quê? Porque no coração dela, ela tem essa coisa de ganhar dinheiro rápido, fácil. Não é? E a gente tem muito essa facilidade de ir por esse caminho. Quem não quer ganhar dinheiro fácil aí? Eu quero. Não é? É muito trabalhoso ganhar dinheiro. Se tivesse uma forma, né, e todo dia vai aparecer alguém te mostrando a fórmula. Né? Só que para ter acesso à fórmula, você vai ter que pagar uma taxa. Né? Aí é que está o esquema. E se você não conseguir depois, é porque você não teve competência de aplicar o princípio. Mas não é o problema, não é o cara que está vendendo, entendeu? Então, essa é a jogada. Então, irmãos, para a gente fechar essa parte, né, esses são alguns princípios. E aí, o que a gente, olhando para esse caso do Carlos, né, se a gente identifica, né, algo ali pecaminoso, né, uma falta de controle, uma ansiedade, né, a gente sabe que a ansiedade é pecado e por aí vai, exige arrependimento, sabedoria e mudança prática. Normal, como qualquer outra situação. Então, me arrependo, né, vejo onde eu errei, o que a Bíblia me orienta, eu passo a fazer. Né? A gente pode também buscar a ajuda de uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem facilidade nessa área. E aí a gente vai pedindo ajuda e vai caminhando. Tem pessoas boas, bons orientadores financeiros, tem pessoas boas sim, mas a gente tem que saber identificar. Tá? Eu até indiquei um ali, né, para os irmãos ali, que eu gosto bastante, depois eu posso falar também, se os irmãos desejarem. Então, eu vou falar de alguns princípios, rapidamente, que nos ajudam a lidar de forma fiel às Escrituras, né? Como administrar os recursos que Deus nos dá. Alguns, irmãos, Deus vai confiar grandes recursos. Né? Algumas pessoas, elas parecem que têm a facilidade de adquirir grandes recursos. Deus está dando ali para aquela pessoa e está confiando na mão dela. E pessoas vão administrar recursos menores. Mas a questão é, eu tenho que saber administrar aquilo que Deus bota na minha mão. É isso. Né? É isso. Eu não preciso ser nem um mestre das finanças, nem, sabe? Não é isso. Mas eu preciso ter essa sabedoria de como ir passo a passo trabalhando com aquilo que Deus me confiou. Então, a gente vai aqui, esses princípios nos orientar, não só no aspecto do comportamento financeiro, mas principalmente no nosso coração. Se a gente resolver o coração, a gente vai ter mais facilidade. E vai nos conduzir a uma vida de contentamento, responsabilidade e dependência de Deus, que é outra questão. Por exemplo, tem gente que fala, não, eu não vou fazer planejamento financeiro porque parece que eu não estou dependendo de Deus. Isso é uma crença muito, muito profunda, às vezes, no coração. Ah, mas eu vou planejar, eu não estou confiando em Deus? Como assim? A pessoa, às vezes, entra até num conflito. Mas, biblicamente, a gente vê que o planejamento ele faz parte da sabedoria bíblica. Deus, irmãos, acho que o Abner falou da criação, né, observa como que Deus faz as coisas. Deus não criou o homem antes de criar o mundo. Percebe? Por quê? Porque o homem ia precisar do ambiente, de comida, de clima. Então, ele não faz nada ao avesso, né, assim, atropelado. Não, Deus faz tudo de forma adequada, organizada. E só de olhar para isso, a gente, de fato, já consegue extrair muita coisa para a nossa vida. Né? Então, por exemplo, para que eu vou entrar numa situação de gasto financeiro ali grande, sendo que eu não resolvi, às vezes, coisas pequenas aqui que eu preciso resolver, que são básicas? Sabe? Então, a gente olhando para a Bíblia, a gente consegue extrair essas coisas. Primeiro princípio, irmãos, Deus é dono de tudo. Isso parece muito básico, mas se eu tiver esse entendimento que Deus é dono de todas as coisas, inclusive do nosso dinheiro, a gente já vai pensar diferente sobre o dinheiro. Sabe? Ele não é meu, ele é do Senhor. Ele só confiou na minha mão. Né? Isso aí muda como a gente vai... aqui. Como a gente vai administrar. Então, somos administradores, não proprietários. É interessante quando a gente olha para o
ali quando Deus tira o povo do Egito e bota na terra de Canaã, que tinha alguns princípios que ficava muito claro que a terra não era deles. Por exemplo, a pessoa que devia, ela só devia até certo ponto. Chegava o ano do jubileu, perdoava tudo. Já parou para pensar nisso? A terra não era perpetuamente da pessoa. E a dívida não ficava até o infinito, porque a terra é do Senhor, né? Tudo que há nela também. Então, ali eu botei o Salmo 24:1, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O cristão, então, deve administrar com responsabilidade, agir com sabedoria e viver com temor. Então, isso aí vai para a nossa vida em todas as áreas, principalmente na área financeira, né? O segundo princípio, irmãos, é o contentamento. Voltando lá para aquele texto do início, né? Muitas vezes não é a questão da falta do dinheiro. Às vezes é, como eu falei no início. Às vezes é. Às vezes a questão é que a renda realmente não está compatível. E aí tem que fazer aquilo que a gente comentou. O coração insatisfeito sempre quer mais. Busca satisfação nas coisas materiais, que aqui é outra situação que a gente tem. Então eu só vou me satisfazer se eu tiver aquele carro. Eu só vou me satisfazer se eu tiver aquela roupa. Se eu tiver aquele imóvel. Se eu tiver aquela viagem. Sabe? E por aí vai. Então, isso é buscar contentamento em outra coisa. De certa forma, é idolatria, né? Porque eu estou colocando toda a minha expectativa de realização, de tranquilidade, de satisfação em outra coisa que não em Deus. Tá? Então, irmãos, só para a gente fechar esse princípio aqui, aprender a viver com contentamento é essencial para uma vida financeira saudável. Agora, um ponto aqui importante que eu coloquei. O que o contentamento não é? Não significa estagnação, preguiça, acomodação. Não é isso. E aqui que às vezes é difícil para entender. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ser contente, satisfeito e grato, eu não sou obrigado a ficar na situação que eu estou ali o resto da vida. Eu posso buscar melhorar. Sabe? É isso. Então eu posso, em qualquer área que seja, aqui na área financeira, né? Não é falta de crescimento. Eu coloquei aqui um texto que eu vou ler rapidinho. Olha o que Provérbios 6:6 diz o seguinte: aprenda com a formiga, preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe ou chefe, né, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, um pouco mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão. Então, irmãos, há uma diferença muito importante aqui. O cristão ele pode e deve buscar crescer profissionalmente, financeiramente, desenvolver habilidades, sabe? E melhorar cada vez mais, dentro daquilo que Deus te permite, né? Crescer dentro da carreira, para quem tem uma carreira que pode, né, crescer, tem que fazer um curso, tem que fazer uma faculdade, enfim, faça aquilo que Deus permite e vá galgando, né, vá crescendo. Então não é querer crescer, querer melhorar, esse não é o problema. É não se satisfazer em Deus enquanto você está crescendo. É ficar murmurando, é reclamando, nada está bom. A pessoa não consegue ter alegria com o que Deus já deu para ela. Né? Não consegue, como eu dei o exemplo da tapioca, comer aquela comida ali que você tem com alegria, com satisfação. Né? Porque a gente está sempre com a cabeça em outras coisas. Né? Sempre o próximo vai ser melhor. Não é assim? O próximo vai ser melhor, e depois vai ser melhor, depois eu vou ser feliz, e por aí vai. Né? E isso é bem, bem sutil. Então, irmãos, vamos ter mais esse princípio. O terceiro aqui é o amor ao dinheiro. Isso aqui é um perigo grande, grande. A Bíblia não condena o dinheiro em si. Então, por exemplo, a gente vai ver na Bíblia várias pessoas que eram ricas, né? Ricas. Mas amar o dinheiro é o grande problema. E assim, irmãos, olhando para o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, Jesus fala muito sobre dinheiro. Já observou? Muito, muito, muito. A Bíblia fala demais. Até sobre mais do que outros assuntos que a gente teria como essenciais. Ela fala muito. Há um grande perigo para todos nós
de amar o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele proporciona coisas maravilhosas, não é? De fato. E esse é o grande porém ali. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí eu não coloquei o texto todo ali, mas aí ele continua. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Por exemplo, sempre que a gente vê... Desculpa, irmãos. Sempre que a gente vê um caso como esse agora do Banco Master, por exemplo, você vê ali que o que está por trás de tudo aquilo ali é só ganância, ambição. Então não importa se o cara vai quebrar o sistema financeiro do país. Não importa. Ele quer satisfazer o desejo do coração dele. Se for preciso dar um jeito de corromper ou de agradar, né, para poder ter o retorno das autoridades públicas, como a gente viu, ministro de Suprema Corte e por aí vai, o cara vai fazer e vai fazer o que for necessário. Isso é amor ao dinheiro, irmãos. É amor ao dinheiro. É um apego assim que é a razão da vida da pessoa, é aquilo. Isso é amar. Antigamente a gente via muito aqueles escrito no muro assim: traga a pessoa amada em 3 dias. Já viu isso? Quem é das antigas aí já viu. Aí um dia eu estava pensando, né? Você nunca vai ver escrito ali, e nunca viu, eu tenho certeza, traga a pessoa que ama em 3 dias. Nunca vai ver. Por quê? Porque quem ama vai, né? Ela vai, é por ela mesma. Não tem que ter um cambalacho para poder, né? Não, ela faz porque ela ama, porque ela quer. O amor ao dinheiro também é assim. Então a pessoa ela vai fazer o que for necessário, ela vai perder o que for necessário, trocar o que for necessário para poder alcançar aquilo. Deus, família, princípio moral, o que for, porque o amor dela é o dinheiro, aquilo ali é o amor da vida dela. E isso é muito perigoso. Então, aqui eu coloquei algumas coisas que podem se manifestar, né, do amor ao dinheiro. Desejo constante de ganhar mais, ansiedade financeira, apego exagerado, dificuldade de ser generoso, decisões guiadas unicamente pelo dinheiro, né, são sinais que a pessoa pode estar ali com o coração dela no dinheiro, né? E aí eu coloquei ali um texto que o próprio Jesus cita, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou eu vou decepcionar o dinheiro, né? Ou eu vou decepcionar a Deus. Eu não consigo fazer as duas coisas, realmente, né? Então, o dinheiro ele vai ali nessa figura que Jesus traz, né? Competir com Deus. É como se fosse um outro Deus, né? Então, ele até vai usar a palavra mamon ali no original. E justamente isso, ele se torna um outro Deus. E a pessoa passa a confiar, a viver em prol daquilo. Perguntas importantes para nós, aí é para nós sondarmos o nosso coração, irmãos, né? Todos nós estamos sujeitos na nossa caminhada, né? O que me traz segurança? O que sustenta as minhas decisões? Uma vez eu ouvi um pregador falar uma coisa, eu fiquei pensativo. Eu posso confiar em Deus para me dar aquilo que eu de fato confio. Já parou para pensar nisso? Eu confio em Deus, mas eu confio em Deus porque eu acredito que Ele pode me dar dinheiro, e aí sim eu vou ficar tranquilo. Isso é muito assim difícil às vezes da gente perceber. Se Deus me der aquela coisa, aí sim eu vou estar satisfeito, porque a minha confiança está naquela coisa e não em Deus de fato. E aí eu preciso ver, sondar mesmo, pedir para o Senhor sondar o meu coração. Porque é nesse ponto que eu vou ver onde está a minha segurança, né? Porque às vezes Deus não vai nos dar certas coisas ao longo da nossa vida, porque Ele sabe que se Ele der aquela coisa vai ser um ídolo. Ele não vai dar, irmãos. E a gente não vai entender. Tem coisas, por exemplo, na minha vida que eu já perguntei, já quis, entender, não vai entender. É igual o pai que diz para o filho, não.
E o filho não tem condição de entender por que não, mas ele sabe que aquilo ali não vai ser bom para ele. Não é? Por mais que o filho ache que é a melhor coisa do mundo, mas o pai, não, isso aí vai ser um perigo grande para a sua vida. Sabe? Né? Então, são perguntas que a gente pode fazer, que o Senhor nos ajude, né, a sondar. O que guia as minhas decisões? O que eu temo mais perder? Né? São coisas que a gente vai ali perguntando. O coração que ama a Deus corretamente aprende a usar o dinheiro com sabedoria, né, sem depender dele, sabendo a sua verdadeira segurança está no Senhor. Então, o dinheiro ele é uma bênção. Ele é usado para muita coisa boa. E quando Deus nos dá, quanto mais a gente souber usar, mais alegria a gente vai ter. Né? Porque, às vezes, muito dinheiro, se a pessoa não sabe usar, né, pode ser pior para ela do que se ela tivesse pouco. Porque ela vai se embrenhar em coisas assim que vai atrapalhar a vida dela. Era melhor que ela não tivesse. Né, que ela talvez andaria mais ali regrada e tal. Então, a partir do momento que Deus nos prospera, irmãos, eu não coloquei ali, mas assim, a gente tem que, até a gente ministrou esses dias, né, aqui, eu tenho que ter muito cuidado, porque isso é muito fácil de me tirar do foco. Quanto mais próspero, sabe, quanto mais a pessoa está voando na carreira, ela está bem, ela está só crescendo, e muito dinheiro, e muita coisa, é muito fácil de perder o foco. Até esquecer de onde está vindo aquela bênção, né? E a bênção se torna o Deus, né? E não o Deus que abençoou. É isso. Está muito rápido, irmãos? É por causa do horário ali. Então, eu coloquei o dinheiro é um meio, não um fim. Deve servir a Deus e não governar o nosso coração. E a nossa segurança real está em Deus, não no dinheiro. É isso aí, a gente tem que estar no nosso coração. Quarto princípio é o planejamento financeiro. Planejamento, como eu mostrei ali, né, aquele texto da formiga, é sabedoria bíblica. Quem planeja bem, um outro texto aí de Provérbios, prospera. Quem se apressa fica pobre. É a ideia lá que eu falei da pirâmide financeira. O cara quer acelerar. Tinha um amigo meu, irmãos, que ele ainda é vivo e tudo mais, né? Só tem um pouco contato. Mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, falava bem e tudo mais, só que ele tinha uma ilusão de ganhar dinheiro rápido. E aí sempre me falava, né? Eu era mais novo, bem mais novo, sempre me falava, não, mas olha, eu vou dar. Ele acreditava que ele ia dar uma tacada de mestre, assim, sabe? E a vida ia mudar. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. A pessoa pode ganhar na loteria? Pode. A pessoa pode, de repente, receber uma herança, se ela tem, né, uma família. Pode. Uma herança, às vezes, grande. Muda a vida da pessoa. Mas isso é a exceção, irmãos. Você pega uma pessoa, por exemplo, que abre uma empresa e ela explode. Mas quantas milhares de empresas que vão à falência? Todos os dias. Então, assim, pode acontecer? Pode. Mas pode não acontecer. Então, eu tenho que colocar, como um princípio de um cara que eu gosto de ouvir, eu tenho que colocar as chances ao meu favor. Né? Eu tenho que ter essa sabedoria. Eu não vou... É melhor eu ganhar ali menos, mas com consistência, e com tranquilidade, e com honestidade, e ir construindo, do que eu achar que eu vou dar uma tacada de mestre e vou ganhar uma fortuna. Porque muitas vezes para isso eu vou fazer apostas muito arriscadas, entendeu? Por exemplo, essas pirâmides financeiras. Por que os golpistas conseguem... Toda vez vem outra pirâmide e os caras conseguem dinheiro. Por quê, irmãos? Porque sempre no início dá certo. E aí tem que dar certo no início para a pessoa poder dobrar a aposta. É ou não é? Se você botou 1.000, opa, veio 2.000. Rapaz, esse negócio aqui, se eu vender meu apartamento e botar... Esse é o raciocínio. Se eu botei 1.000, veio 2. Se eu botar 100, vem 200. Pronto. Se eu botar 1 milhão, vem 2 milhões. Acabou. E aí é justamente quando dobra a aposta que a corda puxa e acabou. E a pessoa fica sem casa, fica sem carro e por aí vai. Fica devendo e tal. Então, o planejamento, muitos problemas ali eu coloquei, vem de falta de organização, gastos sem controle, decisões impulsivas. A pessoa às vezes não sabe o que ela gasta, ela não sabe. E aí ele fala, poxa, como é que pode? Não sei para onde está indo o dinheiro. Aí, irmãos, eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui, por exemplo,
registrar as receitas e despesas. Isso aqui é simples. Não precisa ser uma coisa assim, eu tenho que ter um notebook, tem que ter um tablet. Não. Se você é do caderno, vá no caderno. Escreva lá, não tem problema nenhum. Pega uma planilha simples, simplesinha, mas coloca lá. Eu recebi tanto tal dia. Isso aqui eu gastei com a garrafa de água. Isso aqui. Aí tem gente que fala, mas não tem que ficar controlando o gasto. Eu acho que tem. Sabe? Agora, se você já chegou num nível de controle muito, muito apurado, sabe? Aí talvez você não precisa ficar tudo anotando todo dia. Aí tudo bem. Às vezes a pessoa já tem um nível de um controle muito bem feito. Aí tudo bem. Às vezes uma vez por semana você vai parar, pegar o que foi gasto e anotar, sem problema nenhum. Agora eu acho que no início a gente tem que anotar tudo mesmo. Minha opinião. Comprei um Trident. Beleza, bota lá. Por quê? Aqueles R$3 ali que seja, você não pode contar com ele amanhã mais. Acabou. Você tem que saber que ele já foi gasto. E por aí vai. Né? Então, assim, isso aqui tem que ser bem simples para a gente não perder o ânimo. Né? Definir prioridades. Então, assim, qual é a prioridade na minha realidade, na minha família? É comprar um carro de 200 mil ou é fazer outra coisa? Qual é a minha prioridade? É comprar uma roupa X ou fazer outra coisa? Fazer um curso, por exemplo. Eu tenho que ver. É uma questão de prioridade. Né? Às vezes você vai ter que vender um bem, porque aquilo ali não, é melhor você focar em outra coisa. Pega aquele dinheiro e aplica em outra coisa que faz mais sentido, pelo menos naquele momento. Né? Então, evitar também compras por impulso, isso aí vai ajudar demais. Botei ali, né, de forma simples. Não importa o método, irmãos, é o hábito. Né? Quem não controla o dinheiro vai acabar sendo controlado, né, vai ser atropelado aí com essa bola de neve que vira. Né? Eu coloquei aqui, o cristão deve rejeitar atalhos e confiar nos princípios bíblicos de trabalho honesto, planejamento, constância, dependência de Deus. Aí Deus fala lá no Éden, olha, do suor do teu rosto você vai comer o pão. Aí vem o cara, não, tu não tem que ter esforço nenhum. Opa, peraí, é diferente do que eu ouvi lá. Não é? Não, você vai ficar de boa, é só dar um clique. É conversa fiada isso aí. Não tem esforço? Como assim? Se Deus falou que eu vou comer pelo esforço, tem que ter um mínimo de esforço. Então, isso aí, só esse princípio já evita 99% da picaretagem que a gente vê fora. Saber que não existe facilidade. Não é? Então, eu sempre vejo na internet, o SUS é de graça. De graça, não. Como é que é de graça? Da onde que vem? Cai do céu as coisas? Tem alguém pagando. Sabe? Então, às vezes, eu acho que essas pessoas que pensam assim, parecem uma criança, né, que não entende. Não, mas eu fui na padaria com meu pai, eu só cheguei lá e pedi e veio. Sim, mas alguém foi lá e pagou. Né? Alguém foi lá e comprou a farinha, comprou o ovo, comprou o frango para fazer a pizza. Né? Alguém pagou uma pessoa para fazer a pizza. Então, assim, tudo há um custo. E eu tenho que ter essa consciência. Né? Eu tenho que ter essa consciência. Quando vê coisa muito fácil, tem falcatrua. Né? Eu vendo lá o cara lá do Master, fez uma festa, gastou acho que 22 milhões, né? Por aí. Ou foi mais? 190 milhões numa festa. Aí eu pergunto, irmãos, esse dinheiro aí, se fosse suado, você acha? Você acha mesmo? Não ia. Não ia. Rapaz, com 100 mil o cara fazia uma festona. Acabou a festaça, né? Então, é isso. A gente tem que saber onde está o nosso coração. Eu botei ali, né, cuidado com esses alertas financeiros, atalhos, né, financeiros. Ganho fácil, CDB de 200 do CDI. Opa, como assim? Da onde está vindo esse negócio? Aplica que o cara te liga lá da corretora, olha, aplica aqui no COI, não sei da onde, porque você fica tranquilo. Vai ser furada. É melhor você fazer ali o arroz com feijão. O seu dinheiro é muito suado. É muito suado para poder jogar na mão desses caras. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E também a impaciência. A impaciência, irmãos, faz a gente perder dinheiro. Faz.
Porque às vezes, se você esperasse mais alguns meses, você comprava aquele negócio à vista e ainda ganhava um desconto. Quando dá para esperar, né? Tem coisa que não dá, realmente. Tem coisa que não dá. Mas tem coisa que dá para esperar. Às vezes você esperava 6 meses, você ia gastar bem menos, teria o bem, e às vezes nesses 6 meses você poderia perceber que não precisa. Mas o dinheiro está lá, você juntou o dinheiro. Percebe? São coisas pequenas que a gente vai, né? Aqui eu coloquei o domínio próprio, que a gente já falou, então não vou demorar aqui muito. Falta de controle sobre os desejos, né? E falei também, né? Você merece, compre agora, não perca essa oportunidade. Quando eu vejo, irmãos, esse negócio assim, oportunidade, eu já saio correndo. Eu já saio correndo, porque muito provavelmente é uma malandragem ali. Percebe? Oportunidade. Como assim oportunidade? Oportunidade, irmãos, a gente praticamente nem fica sabendo que existe. Alguém já pegou. A real oportunidade, ela não fica por aí meses aí. Não, alguém já pegou, você nem ficou sabendo. Então, assim, saiu na televisão, olha, compração tal, isso aí já passou há muito tempo. Agora já está caro. Porque quando estava barato, quando estava bom, quem entende do negócio, que está ali no dia a dia, já pegou, acabou. Acabou. Então, é isso, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Esses alertas, essas iscas, né? Então, o consumismo vai falar sobre essas questões, né? Já falei aqui, ansiedade, desejo de status, a gente tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, a gente vive num lugar que eu considero Águas Claras um lugar que as pessoas querem mostrar, muitas vezes, uma coisa que... Será que é impressão minha, irmãos? Mostrar uma coisa que não é? Eu não sei se é impressão minha, mas eu moro aqui há muitos anos. E, às vezes, eu percebo, sabe, eu sei que isso tem em todo lugar, né? Mas aqui parece que eu sinto mais, sabe? A pessoa acha que tem que estar bem, é só um carro bom, e tem que, sabe, tudo bom. E, muitas vezes, aquilo ali é só uma casca do que é a realidade. Às vezes a gente até assusta, que descobre que uma pessoa fulano de tal está com problema financeiro. Poxa, mas eu via no Instagram todo dia só viajando para um lugar bom, só comprando coisa boa. Você pensa que a pessoa era rica, né? Mas às vezes a pessoa está endividada, ela está afundada ali em dívida. Mas ela ela tem que mostrar, ela não pode cair o padrão para as pessoas. Então a pessoa pensa que é vergonha. Não, é vergonha eu andar com um carro mais velho, não sei o quê, porque aqui o meu vizinho, meu amigo, o problema é dele. O problema é dele. Eu sei da minha vida, eu sei da minha realidade. Não é? Então eu não tenho que estar mostrando. Então é um problema essa questão do desejo de status. Né? Para a gente fechar aqui, evitar a dívida desnecessária. E aí eu vou citar ali Provérbios. Quem toma emprestado se torna servo ou escravo de quem empresta. Consequência, ansiedade, pressão financeira, conflito nos relacionamentos. A dívida, irmãos, é uma escravidão. Escravidão. Mas eu financiei um imóvel. Tudo bem, às vezes a gente tem que fazer uma dívida. Eu também já fiz essa dívida. Um carro, às vezes é necessário mesmo. Mas você entrou nela, saia dela o mais rápido possível. Tenha sempre em mente isso. Por quê? O imóvel não é meu, enquanto eu não for lá e quitar o último centavo. Se eu pagar 10 anos e eu passar a dever a partir daqui, eu perco o que eu paguei e eu perco o imóvel. Sabia? Já viu o leilão de imóvel? Aconteceu isso com a pessoa. Ela pagou, às vezes, muito tempo, e o financiamento imobiliário, geralmente, principalmente a tabela saque, você começa pagando a maior parte do juro no início. Por isso que a prestação é pesada e ela vai, né, caindo, porque ali você está pagando a maior parte do juro. Então, imagina, a pessoa pagou 10 anos, ela pagou muitos juros, a maior parte do juro, e aí ela ainda perde o que ela pagou e ainda perde o imóvel. Carro é a mesma coisa. Então, toda dívida, ela é, em si mesmo, um problema. Mas, às vezes, tem dívidas que são necessárias. Né? Por exemplo, a pessoa vai... Coloquei ali, parcelar um bem, ali eu botei as desnecessárias, né? Bens não essenciais, cartão de crédito, sem controle. O cartão de crédito, irmãos, pode ser uma boa ferramenta. Eu acho excelente.
Se a pessoa souber usar, é uma excelente ferramenta. Tá? Mas, se não souber também, o juro, eu acho que o juro maior que existe é o do cartão, não é? Estou enganado? Tem um cheque especial também, né? O cheque especial é maior, né, Edson? É gigantesco. Não, às vezes uma dívida de R$ 1.000, ela vira 10 mil assim, ó. Né? E aí, botei aqui dívidas que podem ser necessárias. Já estou terminando, tá, irmãos? Financiamento imobiliário, o investimento na educação. Às vezes a pessoa vai financiar uma educação, curso, alguma coisa. Ok. É uma necessidade? Ok, entre. Mas sempre em mente, eu tenho que trabalhar e eu tenho que me esforçar para me livrar. Para me livrar. Que enquanto eu estiver devendo, eu sou uma espécie de escravo do meu credor lá. Né? Então, evitar prazos longos demais, capacidade real de pagamento. Por exemplo, ó, rapidinho, você comprou uma coisa lá, sei lá o que for, parcelou em 6 vezes. Eu já tenho que ter a consciência o seguinte, digamos, 6 parcelas de R$ 200. Nos próximos 6 meses, eu não tenho mais esses R$ 200 no meu orçamento. O duro do parcelamento é isso. Porque daqui 2 meses eu tenho que comprar outra coisa. Mas eu ainda tenho mais 4 meses pela frente. Não é assim? E aí, daqui 2, 3 meses de novo, aparece outra coisa para eu comprar. E aí isso vai virando, não é? Aí você pega a fatura, 3 de 6, 2 de 10, aí aquela lista, né? É assim que acontece. Né? Tudo bem, eu posso fazer isso, desde que eu tenha esse planejamento e que eu saiba, eu não posso gastar mais. Os próximos meses eu estou comprometido aqui. Tá? E por fim, irmãos, aqui o último princípio, que é a generosidade. O dinheiro não é apenas para a gente consumir, né? É um instrumento para abençoar pessoas. E aí Jesus diz, deem e vocês receberão. O que revela a generosidade? Confiança em Deus. Por exemplo, eu posso falar assim, não, mas, poxa, eu vou dar meu dízimo, esse dinheiro eu faria tanta coisa com ele. Não é? A gente pode pensar isso, irmãos. Passar no nosso coração. Poxa, esse dinheiro aqui me ajudaria a fazer tal coisa no ano, olha só o montante que dá, e isso pode passar na nossa cabeça, irmãos. A questão é, eu entendo que o dinheiro vem de Deus e que é Deus que me sustenta, porque se eu entender isso, eu vou dar o dinheiro com alegria. Eu vou ajudar uma pessoa com alegria. Não é assim, olha, a pessoa vem e te pede uma ajuda, fala, cara, está aqui, ó, eu tenho uma reserva, eu posso te ajudar dentro da minha capacidade, da minha limitação, mas eu posso te ajudar. Isso é maravilhoso, né? Paulo, quando vai dizer assim, ó, não roube mais, ele não fala só para não roubar, ele fala, trabalhe para que você tenha para você e para ajudar o outro. Não é? Então, isso é interessante. A prosperidade, ela vem para isso também, para que eu possa socorrer alguém, né, eventualmente pagar uma conta de luz, enfim, comprar uma cesta básica e por aí vai, aquilo que, né, chegar para nós. Então, assim, irmãos, a generosidade mostra onde está o nosso coração. Né? Se o nosso coração está em Deus, a gente vai ter mais facilidade. Também faz parte da adoração, né, de uma vida de generosidade. Tudo vem de Deus, né, combate o egoísmo, o materialismo, a avareza e o apego ao dinheiro. Quando você doa, né, você consegue assim combater essas coisas no coração. Desenvolve gratidão, dependência de Deus. E ele é importante, irmãos. Por exemplo, se você ouvir um educador financeiro falar de investimento, ele vai dizer assim, não dê o que sobrar no mês. Mas quando você receber seu salário, separa o seu investimento e aplica e depois vive com o resto. Todo educador financeiro diz isso aí. E a nossa vida de generosidade, de dízimo, de oferta, é a mesma coisa. Eu recebo aquilo que Deus me dá, eu devolvo o que é de Deus, sabe? Se você ajuda um missionário, se você ajuda alguém, você faz isso e aí você vive com o resto. É o mesmo princípio. Né? E tem gente que não acha ruim quando o cara fala, ó, 30% da sua renda você investe para o futuro. Mas às vezes 10% do que Deus te deu, você devolver, aí acha um monte de objeção. Né? Então, assim, doar faz parte da nossa vida espiritual. Somos administradores e não donos. Para a gente fechar, o descontrole financeiro ele é espiritual, ele tem uma raiz espiritual. Revela alguns problemas do coração, falta de contentamento, apego ao dinheiro, falta de domínio próprio, dificuldade de confiar em Deus.
e por aí vai. A mudança não começa na carteira, mas no coração. Lembra de Zaqueu? Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus não manda ele vender nada. Jesus não falou, olha, você defraudou as pessoas, você foi desonesto e o dinheiro que está na sua casa é errado. Ele não falou nada. Mas Zaqueu, ao se arrepender, ele se arrependeu também disso. E aí o que ele fez? Olha, eu vou pegar aqui, eu não lembro agora qual a porcentagem, e eu vou devolver. E eu vou doar isso, eu não vou ficar com isso. Mas isso foi do coração dele. Né? Então, isso é arrependimento. Por isso que a questão financeira passa por isso aí também. Então, a gente, aplicando esses princípios, a gente vai conseguir viver com contentamento, exercer o domínio próprio, né? Organizar a vida com sabedoria e usar o dinheiro para a glória de Deus. Passar a honrar o Senhor também nessa área. Então, irmãos, que Deus nos ajude, né? Nos conceda graça para administrar bem o que Ele nos confiou. E eu penso assim, quanto mais a gente aprender, mais Deus tem como confiar. Eu penso assim também, sabe? Deus vai nos trabalhando em nós. Olha, eu vou confiar mais, porque agora a pessoa já está mais sábia, ela já vai conseguir trabalhar com aquele dinheiro. Se não, é melhor ele não dar, não é? Para não causar problema. É isso, irmãos, vamos orar? Se quiser ficar de pé, para esticar um pouco, né? Muito tempo sentado. Vamos agradecer ao Senhor, que Deus nos ajude, né? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos. Ó Deus, pelo privilégio de estar aqui, te servindo, ó Deus, eu quero agradecer a Ti por tudo, Senhor, pelo recurso que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, o Wendel falou aqui no início, uma cama para dormir, um carro, muitas vezes para nos locomover, ou então um transporte público que a gente pode usar. Ó Deus, roupas, alimento, moradia, tantas coisas, ó Deus, que o Senhor nos dá todos os dias. E que o Senhor nos dê um coração grato, um coração humilde. E que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração cheio de amor por Ti e não pelo dinheiro. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos livre, ó Deus, das dívidas, nos livre das armadilhas financeiras, principalmente no país que a gente vive, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado, mas um culto abençoado também. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Desculpa o atraso ali, 9 minutos.